Olá, boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado pela participação de vocês que vão nos assistir ao vivo, né? Com participações diretas. E você que vai estar assistindo depois, que vai ficar gravado. E aí, o meu alarme resolveu tocar justamente agora. Mas é assim mesmo. Então, quero agradecer a sua participação, Carliane, muito obrigado pela sua participação. É um prazer poder ter a oportunidade de falar para você, para sua casa, meus amigos PE aí em Belo Horizonte, muito obrigado no Facebook. É muito legal poder ter essa facilidade de interação, né? Nós não estamos podendo estar toda semana na igreja, Goiânia pelo índice, né, conforme o governador determinou, Goiânia é uma cidade onde as reuniões podem ser apenas uma vez por semana. Então nós optamos pelo domingo e deixamos a semana para fazer essa interação via Instagram, via Facebook, via YouTube daqui uns dias, né? E é muito legal poder falar com vocês. E vão participando aí. Estou vendo ali o Joaquim. Muito obrigado, Joaquim, pela sua participação, cara. Você é um homem que tem uma grande parcela na igreja lá do Urias Magalhães. E muito obrigado por você poder estar interagindo comigo aí nessa live. Viu? Caldas Novas também está nessa faixa aí de limitações, né? Pastor Joaquim é pastor lá em Caldas Novas. Valeu, cara. Nós estaremos ministrando uma breve palavra na nossa interação. O pessoal da comunidade participando aí conosco também. Muito obrigado por vocês estarem. É uma honra poder falar para vocês. Gente balizada. Pedro, Pedro, saudade de te dar um abraço, rapaz. Saudade, viu? Você tem que. Essa pandemia tem que passar logo. Você e a sua família são muito queridos por nós. E aí eu quero, logo que passe essa pandemia, eu costumo dizer que na igreja é o lugar dos abraçáveis, né? E aí quando fica assim, a impossibilidade de abraçar, a gente sente muita falta das pessoas. Mas vamos tocando, né? É o que tenho determinado, né? Então, como eu falei hoje no nosso grupo da ICUM, eu quero, diferente, né, da semana passada nós fizemos mais uma palestra do que uma ministração. Nós tivemos assim, uma sequência com o nosso amigo Bispo Flávio, professor meu no seminário, e falamos sobre Apocalipse. Ele tem um livro editado, está inclusive com a nova publicação dele. E falamos 3 quartas-feiras seguidas sobre Apocalipse. E agora nós vamos mudar um rumozinho, depois nós voltamos para as palestras, para estar sempre renovando, né, o que nós estamos fazendo. Estou vendo aqui o pastor Joaquim está falando que lá em Caldas só tem 2 reuniões, né? Pois é, aqui nós temos uma, cara, que está na frente. Junta esse povo aí, não deixa passar não. Mas então nós vamos começar retomar, né, esse sistema de uma pequena palavra. E como eu havia dito, eu entendo que essa palavra ela é muito séria. Na verdade, a Bíblia Sagrada ela é toda séria, né? Mas ela é séria no aspecto de entendimento, no aspecto assim de não uma revelação. Isso não é uma revelação, isso é Bíblia. Desespiritualizando, né? Porque a gente que é crente, principalmente nós pentecostais, neopentecostais, nós temos uma mania de espiritualizar tudo, tudo é uma coisa assim bem leve e desespiritualizando, né? Trazendo para aquilo que é natural, ou seja, um entendimento bem simples sobre arrependimento.
A gente está vendo aí um grande quebrantamento das pessoas. Eu acho interessante porque essas chacoalhadas aí que a humanidade vem sofrendo ao longo do tempo, é como se fosse um despertamento, sabe? E a gente vê isso em todo lugar, o pessoal às vezes até querendo mais, falar mais, ouvir mais das coisas de Deus. E eu acho que a primeira coisa que precisa ser bem claro é sobre arrependimento. E a gente vai falando sobre arrependimento, mostrando sobre arrependimento. Eu quero então trazer uma palavra sobre isso. E obrigado aí, Flávia, de Brasília. Eita, saudade dessa moça, viu? Minha discípula querida. E esse entendimento, ele é simples, mas ele é muito preciso, porque é o entendimento do arrependimento da Bíblia. É aquilo que Deus espera que aconteça com as pessoas. O que Jesus espera que haja no coração das pessoas quando se dizem arrependidas, é isso que nós vamos ler aqui. Tá aqui na Bíblia. Não tem, como eu disse, não é uma coisa muito espiritualizada, uma revelação, não. É Bíblia. E para falar de arrependimento, eu acho que um bom exemplo de uma pessoa arrependida é a parábola do filho pródigo. Todos nós conhecemos alguma coisa sobre a parábola do filho pródigo. E eu quero falar um pouquinho, breve, mas são coisas assim, é como se fosse uma martelada. E a Bíblia diz que a unção é aquilo que quebra, que despedaça, é como um martelo que esmiuça. Então essa palavra, pequena palavra, breve palavra, ela vai ser como uma martelada. Às vezes naqueles conceitos e nos pré-conceitos também que a gente faz sobre arrependimento. E essa parábola do filho pródigo, ela desnuda, ela traz assim um entendimento muito simples. Eu gostaria de ler e talvez dar uns toquezinhos assim para depois a gente discorrer. E claro que eu quero que você participe também, interaja comigo. Se eu não puder responder agora, tem aqui a Tainara, minha filha, ela está me ajudando nesse... Porque hoje eu estou fazendo daqui de casa, inclusive eu estou no meu quarto, para não ter perturbação de neto, de nada. Eu vim para o quarto para fazer a leitura dessa parábola. Diz assim, olha, continuou, Jesus falando, né? Ele disse assim, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele, o pai, né, repartiu o que ele tinha. Passado não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo de maneira dissoluta. Não é um termo muito comum, dissoluto, hoje. O português ele vai mudando, vai se ajustando, né? Mas dissoluto aqui seria uma maneira devasta. Né? Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele, esse jovem, né, começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou, se ajuntou a um dos cidadãos daquela terra. E este mandou para os seus campos para guardar os porcos, cuidar dos porcos. Aqui eu quero fazer só um parênteses, assim, porque a gente pensa assim, nós, né, no Ocidente, na nossa cultura, esse negócio de cuidar de porco, na roça é até bom mexer com porco, eu acho muito legal. Né? Mas, para o judeu, é algo muito humilhante, porque para eles o porco é tido e é visto como um animal impuro. Né? Então, às vezes, a gente pensa assim, cuidar de porco, pô, pelo menos está fazendo isso. Não, mas foi altamente humilhante para ele ter que cuidar de porco, daquilo que realmente a cultura dele julga como impuro. Né? E aí diz o seguinte, então, ele foi e agregou um dos cidadãos que o mandou cuidar dos porcos. Ali, lá na Pocilda, no Mangueiro,
ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei. Olha só que coisa interessante. Depois que ele percebeu que a situação dele realmente era difícil, né? Ele disse assim: pô, vou levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido-se dele, correu e o abraçou e o beijou. Aqui a história é que o pai recebeu, mandou matar um novilho cevado. Não vamos ler tudo para a gente, o nosso tempinho é pequeno, é curto, mas a história é essa. O pai agradou com o filho ter voltado e tudo mais. Mas o foco que eu quero atingir, o alvo que eu quero atingir, é sobre, como eu disse, sobre arrependimento. E eu tenho dito, né, nas reuniões que eu faço, às vezes nos grupos familiares, nas células, nas reuniões mais íntimas, menores, né, eu tenho dito isso com o pessoal, né, sobre arrependimento. Arrependimento Bíblia, arrependimento da Bíblia. Dr. Nassar, muito obrigado pela sua participação. Dr. Nassar é diretor de um hospital lá em Belo Horizonte. É um grande prazer tê-lo aí, viu, doutor? Nassar foi meu colega no tempo militar. E voltando, esse arrependimento que nós temos que ter, não só em relação a Deus, mas em relação a tudo que nós fazemos na vida e percebemos que fizemos errado. Aqueles assim a quem a gente ofende, aqueles a quem a gente dá algum tipo de tristeza, provoca tristeza, de sabor, das alegrias. Quando você faz alguma coisa e sabe que não está sendo legal, que não deveria ter feito, às vezes vem um sentimento no coração que a gente pensa assim: pô, cara, estou arrependido. Mas muitas vezes, não poucas, muitas vezes, não é arrependimento, é remorso. E há uma diferença entre arrepender, sentir o arrependimento e sentir remorso. Porque para ser arrependimento daquilo que você não deveria ter feito e fez, não deveria ter falado e falou, pensado, cara, coisas que agridem, que machucam outros. E isso não é muita coisa estranha, não. Porque o nosso dia, a humanidade, de um modo geral, ela tem caminhado para coisas assim meio insípidas, relacionamentos meio que insípidos, secos. Relacionamento assim, onde um quer passar a perna no outro, um quer lesar o outro, aquela famosa destruidora, né? Famosa equivocada lei do Gerson. Talvez não seja da idade aí da maioria que às vezes me assiste. O Everaldo entrou agora, ele vai lembrar. Essa lei do Gerson era quando aquele jogador da seleção brasileira dos anos 70, da Copa de 70, ele foi assim, ele se tornou um cara muito conhecido, né? E ele chegava na televisão e fazia uma propaganda de um cigarro, eu acho que era cigarro mesmo, não sei. Ele falava assim: faça como eu, leve vantagens em tudo. Pô, isso é a coisa mais destruidora de relacionamentos que tem. Porque gente com essa visão de querer levar vantagem em tudo, ele não está se importando com o outro. É aquela coisa assim meio que casuística, eu quero cuidar de mim, o resto é aquele negócio, a farinha tá pouca, eu vou cuidar do meu pirão primeiro. E isso é totalmente fora de uma visão de comunidade,
de sociedade. Minha filha já está mostrando ali, tem 15 minutos que eu estou aqui, mas é só mais um minutinho. Então essa visão maligna, cara, isso é uma coisa terrível, que só distancia ao invés de criar elos, ao invés de criar caminhos, cria ponte, barreira. Né? E aí então você acaba perdendo, você chega lá na frente, às vezes você até chega, mas quando você olha para trás, você vê que você deixou muita gente boa para trás. Você vê que você deixou muita gente de coração, que te amou, às vezes família, às vezes mulher, às vezes filho, às vezes bons amigos, porque a sua visão foi assim, daquela meio não tô nem aí pro outro, meu negócio primeiro. E isso tem que gerar em nós algo que é o arrependimento verdadeiro. Você tem que se arrepender, cara. Você gosta, meu sentimento, minha consciência. Não, cara. Arrependimento é prático. Compreende isso? Arrependimento, aqui, ó, esse texto que eu li, ele fala, o cara chegou pro pai dele e disse, pai, eu quero o que é meu, me dá aí o que é meu, eu vou levar minha vida. Tudo bem, você está querendo o que é seu? Vai, foi, tá bom. Mas depois de um tempo de necessidade, depois de um tempo de falta, bateu aqui esse texto, disse assim, grande fome sobre a terra, espero que isso não volte. Eu tenho até medo do jeito que alguns governantes estão querendo fazer com o Brasil, nós corremos até risco. Né? Mas, esse é outro assunto. Mas quando veio necessidade, esse texto diz que esse cara, ele pensou, pô, lá na casa do meu pai, eu pelo menos comia. Até os porcos lá da casa do meu pai comiam melhor do que o que eu estou comendo aqui. Aí a Bíblia diz que ele, caindo em si, primeira coisa, cara, você tem que reconhecer. Você tem que voltar para a realidade. Pô, machuquei, feri, não devia, mas fiz, não podia, mas... Sabe, essa coisa assim, essa via de mão dupla, você entende uma coisa e tem que perceber mesmo. Aí diz o texto que ele caiu em si e disse assim, pô, vou voltar lá em casa e dizer para meu pai, pai, eu estou arrependido. Mas como que ele passou esse processo? A primeira coisa, cara, a primeira atitude para alguém arrependido não tem como, é a coisa meio que sine qua non. É uma condição, sem ela não tem. Você tem que mudar o seu pensamento a respeito daquilo. Não tem como você dizer-se arrependido se o seu pensamento não mudou. Não tem. Você tem que lembrar, cara, pô, errou. Não era, mas errou. Então, porque tem gente que fala assim, eu estou arrependido, mas ele para lá e eu para cá. Pô, isso não é arrependimento, cara. É hipocrisia. Então você tem que mudar primeiro o seu pensamento. Pô, eu fiz errado. Pronto. Eu achava que estava certo, achava que lá fora era melhor e agora já não acho mais. Pronto. Pensava que era bom, pensava que se meu pai me desse a herança, partisse a herança, não estou nem aí se meu pai não morreu, eu quero a minha herança, eu quero ir embora. Bom, então agora eu já não penso isso. Tanto não penso, diz aqui que ele resolveu voltar. Então, no mínimo, ele mudou de pensamento em relação ao que ele vivia e agora está vivendo. Segundo, ele mudou o sentimento. Olha só, mudou o pensamento e depois mudou o sentimento. A ponto de dizer assim, vou chegar no meu pai e vou dizer, pai, me perdoa, cara. Como é difícil as pessoas pedirem perdão. Como isso é difícil no mundo que nós vemos hoje. Difícil. Só realmente quem muda o pensamento a respeito da atitude é que consegue mudar o sentimento. Não tem como você mudar o seu sentimento, porque você sempre vai achar que você estava certo, que você agiu certo. Ah, não, era o que eu queria, era o que eu devia. Não tem jeito de mudar sentimentos e não mudar pensamento. Então, primeiro, esse cara disse assim, puxa vida, eu errei na escolha, eu não devia ter
ter pensado que aqui era melhor e lá era pior. Não devia ter pensado, né? Vou levar vantagem. Não devia ter pensado que sou o cara. Então mudou o pensamento. Aí ele mudou o sentimento. Puxa vida, machuquei, cara. Machuquei meu pai, como é o caso aqui. Talvez você machucou esposa, filho, amigo, colega, brará. Tem uma infinidade de pessoas, às vezes, que a gente machuca e só percebe que machucou depois que perde tudo. Às vezes morre, às vezes distancia, sei lá, não sei. Mas então, mudou o pensamento, depois mudou o sentimento. Mas essas duas maneiras de agir em relação ao seu arrependimento não são suficientes se não tiver a terceira atitude, que diz assim, puxa vida, eu tenho que ir na casa do meu pai. Eu tenho que ir. Pô, ele pensava que tinha que sair, sentia que tinha que ir embora, agora ele sentiu, pensou e entendeu que ficar só pensando e sentindo também não resolve. Ele tomou a atitude. Ele disse assim, irei ter com meu pai. Aí diz aqui que ele, levantando-se, foi. Pensa que coisa interessante. Você apenas pensar que você errou, você apenas sentir que poderia ter machucado, ofendido, ferido, esquartejado, colocado dentro de uma mala e despachado. Não adianta se você não tomar a atitude. Eu vou lá. Não adianta eu ficar pensando, pô, pisei na bola, viu, Pedro? Não adianta eu ficar pensando assim, pô, pisei na bola com o Pedro. Não adianta eu ficar, pô, doutor Nassar, te ofendi. Não adianta isso, Flavinha, do meu coração. Não adianta eu ficar só pensando, não, tadinho deles, puxa vida. Se eu não tomar a atitude, olha só, irei ter com meu pai, aí no versículo seguinte, diz, levantou-se e foi. Puxa vida. Essa é a terceira e não menos importante atitude que nós devemos tomar frente à posição de alguém arrependido. Porque, pô, o cara pisa na bola com a mulher. Pronto, vamos aí. É algo que a gente vê no dia de hoje até muito comum. Ofende, machuca, fere, adultera, trai, e tantas outras coisas. Aí ele pensa assim, puxa vida, eu não devia ter feito, mas fiz. Aí ele sente, puxa vida, minha mulher não merecia, pô, não devia. Agora, ele ficar só pensando e continuar fazendo, pô, não é arrependimento, cara. Ele tem que mudar a atitude. Uma outra coisa, num outro exemplo, uma outra ilustração. Eu mudo a atitude, pô, não vou fazer mais, mas continuo achando, cara, que eu tô certo, pô. Eu vou fazer isso, eu vou parar porque, arrumando um monte de mas na verdade não se arrependeu coisíssima nenhuma. Então, essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com você. Nesses dias, os dias que chegam hoje, nós precisamos rever os tais arrependimentos que passamos pela vida, que liberamos para nós, para os demais. Se houve de fato uma mudança na minha maneira de sentir, na minha maneira de pensar e na minha maneira de agir. Vocês estão entendendo isso? É uma matemática, é simples. 1 mais 1 mais 1, tem que ser os 3. Só 1 não funciona, só 2 não funciona, tem que ser os 3. E o que a gente tem visto, na verdade, é uma sopa de pedras, onde todo mundo acha que fez uma coisa, fez outra e acaba virando aquela sopa de pedra, ninguém se alimenta, ninguém aproveita nada. Mas esse é o arrependimento da Bíblia. Isso não é coisa assim para crente. A Bíblia não foi feita para crente, a Bíblia foi feita para
toda a humanidade. Esse negócio de, o meu, né? Não, cara, é o de todos nós. Jesus Cristo é para todos nós. Não importa se você se vai na igreja, não vai, congrega, não importa, não tem nada a ver, cara. É uma lição. Parábola é uma narrativa de fatos reais, pequenas narrativas de fatos reais, para trazer uma revelação de uma coisa mais profunda. Né? Foi isso. Isso aqui é uma parábola, cara, famosíssima, conhecidíssima. Todo mundo já ouviu parábola do filho pródigo. Então é para todo mundo. Né? Eu preciso ter essa visão. Eu preciso, né, despertar. Porque senão, cara, vai ficando muita gente boa para trás. Gente que a gente deveria se mostrar arrependido e teve lá um sentimentozinho assim meio preocupante. Teve lá um pensamento, é verdade, mas não mudou a atitude. Ou às vezes mudou a atitude, não faz mais, mas continua pensando, continua sentindo, é ira, é ressentimento. Poxa vida, isso não é arrependimento na Bíblia. E eu entendo que nesses dias o que nós precisamos é nos tornar gente mais arrependida. Cada um tem alguma coisa aí, que se for dar uma introspecçãozinha aí, for dar uma olhadinha para dentro, vai ver que tem muita coisa. Quem sabe? Quem sabe tem alguém aí do seu lado que carece desse arrependimento, que é muito junto do perdão. Coisa que anda muito junta com arrependimento é perdão. Eu falo uma coisa assim, claro que não tem muito a ver não, mas é uma pequena correlação. Perdão é uma perda grande. Que coisa, né? Perda grande. Perdão. Casa é casarona, né? Mas a gente fala casão. Sala, salão. Perda, perdão. Então, às vezes, para você perdoar, cara, você precisa perder alguma coisa, perder um pouco. Né? Anda muito junto com arrependimento. Arrepende, cara. Olha aí perto de você, quem sabe desligando aqui, você já liga para alguém. E já pensa sobre isso. Pensa nisso, cara. Vale a pena viver um status quo diferente quando a gente tem entendimento daquilo que Deus tem para nós. Para mim, para você, todos vocês que entraram aí no Instagram, entrou aí no Facebook, você que vai estar me ouvindo, me assistindo depois, porque vai ficar salvo aí no meu Facebook, vale a pena rever esse conceito. Vale muito. No Instagram vai ficar no Story, no Facebook vai ficar lá no feed, né? E eu acho muito legal você poder participar, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo, muita gente preciosa aí participou, você que me ouvirá mais na frente, muito obrigado por ter tirado esse tempo para me ouvir. Semana que vem, quinta-feira, às 20 horas, nós estaremos falando novamente outros assuntos que são muito pertinentes com a nossa vida. Depois a gente faz outras palestras, assuntos em estudo e tudo mais, tá bom? Você que é daqui de Goiânia, se você não está frequentando igreja nem nada, vai lá no Urias Magalhães. Eu sou o pastor da igreja, uma igreja pequena, mas um coração enorme. Muito obrigado, uma boa noite e fique na paz, a paz do Senhor.